Filmando? Tá filmando? Todos estão enxergando agora? Essa linha passa por essa face. Isso. Sim. E repara que ele corta a partir dessa linha tudo, ó. E vai puxando as outras. Legal. Que significa que quando eu for fazer a peça, eu tenho que partir desta face e produzir nesta peça essas cotas. Ok? Ele não cota daqui para cá, nem daqui para cá, ele cota daqui para lá. Então, este é o meu primeiro plano de referência. Mas essa peça é tridimensional, então eu tenho que achar o meu segundo plano de referência. Mas, mestre, rapidinho, uma pergunta. Se você falou que ele corta a partir dessa linha, se ele medir daqui para lá ou de lá para cá, não tem diferença fazer as medições no final? Depois da peça fabricada, se eu pegar daqui para cá ou daqui para cá e tirar essas medidas, não vão ter diferenças. Não, porque olha só, ele está te falando o seguinte, desta linha para cá é 87,5. Desta linha para cá é 96,5. Sim, mas a pergunta... Então eu não posso medir daqui para cá, eu tenho que medir daqui para cá e daqui para cá. Não, tá, tinha pensado outra coisa. Entendeu? Entendi. Eu não, por isso que eu estou falando, eu tenho que obedecer ao cara. Isso. Que ele sabe onde essa porcaria vai montar. Certo? Bom, se ele me puxa essa cota daqui para cá, isso aqui tem uma nervura, não tem? Isso aqui, olha a nervurazinha dela aqui, ó. Olha a nervurazinha dela aqui. Certo? Sim. Então é de se supor que nesta face aqui, ó, ou seja, aqui dentro, não haja usinagem. Legal? Certamente. Certo? Porque senão não teria sentido ele botar uma nervura para depois usinar. Dá um tiro na cabeça que é mais negócio. Tranquilo? Então o cara da fundição já recebeu aqui uma informação. Olha, É de anjo. essa face aqui é referência. Me entrega ela em ótimas qualidades. Porque se o cara me entregar uma referência mulambenta, eu estou mal. No caso do vergalhão fundido. Se eu compro o vergalhão todo ovalizado, eu estou mal quando eu vou botar ela redonda. Tá certo? Ok? Bom, eu tenho outra referência? Tenho outra referência. Qual é? Reparem esta linha de chamada aqui, ó. Ele desce 12. Depois ele desce 65. Mas sobe 29. Então ele bateu o centro. O que a fundição sabe? Eu tenho que entregar esta face em bom estado, porque senão não vai ter referência. Olha, a nossa referência é o fundo de um buraco, tá legal? Porra! Certo? Concorda? E tem o terceiro e última referência. Se ele me disse que isso aqui é um centro, para ter centro tem que haver cruzamento de duas linhas, duas retas. Concordam comigo? Para ter centro. Vocês estão vendo o centro aqui agora. Ó, estão vendo o centro aqui? Não tem centro, pode ter uma reta. Ah, sim. Aí passou a ter centro na hora que eu tenho outro plano ortogonal a ele. Então, aonde está o outro plano? Está na linha de centro do outro plano, que é este plano aqui, que é a linha de centro também da minha peça. Concorda? Uhum mesmo. Todos uhum. Então, Tá legal. Entenderam o que eu falei? Então eu tenho que saber, ó, isso aqui é usinado, não é usinado. Se não é usinado, a probabilidade de ser a minha referência é mais do que 90%. Agora, se é usinado, eu desconfio. Porra, se eu vou usinar, eu vou perder a minha referência. Então, eu vou marcar com alguém numa esquina que vai ser derrubada, ou um poste que não vai existir, não vai encontrar nada. Ok? Tranquilo? Da verificação por passagem,
a gente não pode ter oco. Como é que eu vou ver a linha de centro, o cruzamento de duas linhas de centro e no oco? Não vai ver. Então, tampona-se esses dois furos para que eu tenha agora uma superfície compacta e nela poder encontrar as duas linhas de centro. Então a peça que vocês vão ver, ela é fechada aqui com um toco de madeira propositadamente. Tá bom? Então vamos para lá. Da verificação. Eu não. A inflação deve ter batido aí contigo, porque é 3. 3 pontos não colineares. 3 pontos eu defino um plano. Só dessa maneira. Não colineares. Quem? Não colineares. Não entendi. Não colineares. 3 pontos não colineares. É porque se for uma linha ou uma reta. Uma reta e um ponto. O outro ponto tem que estar. Veja bem, eu não falei como é que eu defino um sistema pré-equilibrista. Falei um plano. Um plano eu entendo que tem uma determinada amplitude e não uma linha. Eu coloco os 3 alinhados, eu crio uma linha. Certo? Mas só dessa maneira que eu consigo fazer um plano? Não. Além desses 3 pontos, eu consigo encontrar um plano, ou criar um plano, ou mais o quê? Uma reta e um ponto. Uma reta e um ponto. Tem mais coisas. 2 retas. 2 retas. Da reta também. Então, se eu pegar 3 pontos e colocá-los todos na mesma altura, eu crio um plano, concorda comigo ou não? Paralelo ao meu plano de base. E tem a minha cota de terra, que é de X milímetros. Perfeito? Então, se eu pegar agora a minha pecinha, e usar essas condições que eu tenho, eu posso traçar a minha peça, verificando se aqueles planos estão devidamente enquadrados e as medidas estão respeitadas em relação a eles. Concorda? Qual foi o nosso primeiro plano de referência? Foi esse daqui. Certo? Eu diria que não. Eu pinto isso aqui de branco porque eu estou trabalhando com uma peça que é de ferro fundido cinzento. Então, na hora que eu traçar, que eu riscar, eu tenho que ter contraste. Se eu pintasse isso daqui de grafite, ferro fundido cinzento, com grafite não haveria contraste. Certo? Se isso daqui fosse, por exemplo, de um bronze, eu utilizaria um azul da Prússia. Certo? Esse Prússia não é Esse Prússia não é brincadeira, não é? Porque o nome técnico é esse mesmo. Ok? O cara está gravando, então tem que tomar cuidado. Ok? Então eu uso uma tinta contrastante para que eu possa ver o que eu tracei. Então eu peço aos senhores para que não chapem a mão exatamente no giz, porque ele sai. O certo era uma tinta chamada de alvaiade, ou um marcador, e passar aqui em cima. Mas como a faculdade me mandou $1 milhão para eu gastar, mas eu sou um cara econômico, entendeu? Então eu comprei um gizinho. Por enquanto ainda temos giz. Ok? Então, se eu usar esse plano como referência, de inicial eu terei um problema. Por quê? Eu tenho que ter um apoiador aqui e um apoiador aqui, concorda? Ele tem que ser comprido, porque isso tem que ficar no espaço. Para ele ficar no espaço e estável, ele precisa de 3 pontos.
Então eu vou precisar de apoiar em outro lugar, mas esse terceiro não terá a mesma cota de linha de terra que nos outros dois. Então já comecei meio complicado. Como é que eu vou garantir que este plano está paralelo ao plano da base? Não vou conseguir. Então eu tenho que conseguir um plano onde inicialmente ele seja um plano paralelo ao plano da base. Certo? Então se eu agora opto por esta face, eu consigo colocar os meus 3 macaquinhos aqui dentro e ela deverá ficar paralela ao meu plano da base. Tranquilo? Esta peça não pode tocar em mais de 3 pontos. Portanto, ela não pode estar tocando no meu zíper. Porque mais de 3 pontos você não está apoiando, você está dando uma cadeira de roda para a peça. Certo? Mas quem te garante que esse sistema está em equilíbrio? Você está precisando de 4, por que esse 3 resolve? Tudo é economia. Tudo. Então eu vou colocar agora os meus macaquinhos numa condição de cota, onde eu vou apoiar essa minha peça e ela vai ficar afastada do meu plano de base. Então eu vou pegar os macaquinhos e colocá-los todos com a mesma dimensão. Como é que eu coloco todos na mesma dimensão, garantidamente? Usando um paquímetro de traçado. Esse paquímetro tem uma escala em milímetros com sensibilidade de centésimos e tem uma escala em polegada com sensibilidade também de centésimos. Nós vamos trabalhar no sistema métrico. Então eu tenho o meu cursor primário e tenho o meu ajustador fino. Já alguma vez trabalharam com isso? Então eu fixo o meu cursor primário, solto, fixo o meu cursor de ajuste fino com a cota que eu coloquei e traço linhas paralelas ao meu plano da base. Tranquilo? Então eu agora vou colocar os meus macaquinhos todos na mesma altura. Vou ver que medida que eu puxei. Espero que vocês não façam isso. Isso aqui normalmente caga a camisa. Certo? Cuidado com os ovos, que são pregos, hein? Bem, então eu encontrei aqui, ó, 58. Certo? 58. Não precisa ficar preocupado com isso. Bom, só para garantir. Mas por que eu preciso trabalhar com a medida quebrada? Por que não 60? Por que não 50? Por que não 70? Porque eu vou ter que somar cotas e diminuir cotas, se lembra lá no desenho? Então eu pego uma medida inteira. Então, se eu estou com 58, por que não 60? Aí coloco o meu 60 e fixo. E vou ajustar os meus macaquinhos para a medida de 60. Quem ajusta um, ajusta os 3. Quem ajusta um, ajusta os 2. Porque a minha sensibilidade é diferente de qualquer um de vocês aqui. Então, um ajusta essa porra a 60 milímetros. É para ajustar, não é para levantar o traçador. Sentiu que tocou, está raspando, é a medida. Vocês vão trazer esse filme para a próxima aula? Para estudar em casa. Postar no Facebook. Quer que traga? Não, porque aí é proibido trazer filme. É para menores. Tudo bem.
Então ele me disse o seguinte, olha, o meu primeiro plano de referência, ele é equidista do meu plano principal, que é o meu desempenho, de 60 milímetros. Então a minha cota zero é 60. Tá certo ou não? Então eu vou pegar agora essas 3 pecinhas e vou colocar a minha peça sobre eles. Então alguém pega os macaquinhos e ajusta aí dentro dessa base. De equilíbrio. Certo? Essa peça está apoiada no meu plano de referência e PT saudações. Se ela está ruim ou boa, a fundição Tá padrão? é quem vai pagar o pato. É o pé de anjo. Ok ou não? Bom, então quando eu olhei lá para aquele desenho, nós temos que cota a partir dessa face. Vamos ver lá qual é a cota que vocês querem colocar aqui. Não, mas é porque está diminuindo. Peraí, não entendi. É 29 para baixo. 29 para baixo? Não, isso mesmo. 60 não. Vou colocar 29 aqui. Você tem 60. Daqui para baixo. Certo? Peraí. Se não está quebrado, se não está cravado, fixa esse, solta esse e ajusta aqui. Fixa esse. Não, se você não fixar, ele não vai empurrar, né? Ah, então. E agora aqui, né? Agora solta ele, esse aqui tem que estar solto, já soltei. Agora sim. Então, aperta tudo. Isso. Então agora, todas as linhas que eu traçar estarão de... Certo ou não? Eu vou apoiar agora a minha peça sobre os macaquinhos sem tocar nas linhas brancas. E a 45 graus eu vou puxar esta linha e não empurrar essa linha, senão eu derrubo a peça. Ok? Então eu vou fazer um traço bem suave. Gerando a minha primeira traçagem. Traça de novo. Apoia para a peça não cair, traça suavemente. Deixa eu apoiar lá. Acho que é pior. Prefere você apoiar? Senão não tem. Entendi. Agora depois vai dar pra pôr uma caixinha ficar melhor, né? Eu só tenho esse centro ou tenho do outro lado também? Do outro lado. Então eu tenho que traçar lá também. Peraí, deixa eu fazer um 360. Vai ficando, vai sair. Tem que estar. Essa daí Se é não boa. tiver, tem que ter. A boa do outro lado. Muito bem. Não, tanto faz. Isso aqui não tava ruim? Gente, Uma aresta aqui. não. Ah, não. Tinha. Tinha, né? É, mas aqui não tem problema. Tá com boa. Ah, tava meio quebrado. É, mas essa daí não. E qual é a próxima cota? 29, Eu subi 29. Isso. Eu agora 12. E meio acima. Ah, tudo bem, mas... Mas, É que ele tá fazendo todas na primeira. Não é isso? não, todas que estão nesse plano. Nesse plano, isso. Todas que estão nesse plano. Entendi. Porque as outras estão em outro plano. Eu estou nesse plano. Então, tudo que estiver nesse plano eu vou traçar, se necessário for. Tá certo? Então, qual é a próxima cota agora? Ou é 65 ou 12. 12, vamos. Então, 12. vamos lá. Se isso daqui tinha 60, é isso? Mais 12, dá de cabeça.
72. Então eu coloco 72 e vamos riscar na camisa. Só afrouxar um pouquinho aquele desvio. 72. 72 cravado. Se você vai ajustar, tem que fixar o fixador na linha dele aqui. Aí. Fixar o fixador. Isso. Agora você faz tudo que você quer aqui, ó. Depois que você fizer tudo que você quer aqui, que você trava eles. Foi ele desceu de mão. Foi. Confere. Outro confere. Duas câmeras, ação. Mas não tem que ser voltando. Claquete 2, tomada 3. Você não pode... Tem que ser 3 pontos, hein? Ah, entendi. Pode deslizar. Pode ir contra a peça e derrubar ela. Entendi. Nessa face aqui também. Puxar, você não pode rolar. Agora você segura aí, Igor. 3 pontos. Sem encostar os dedos. Isso. Acho melhor você gerar aí. Você vai ter que contornar na mesa. Mas não precisa. Puxa um pouquinho mais à frente. Se não quiser, você vem pra cá, pega daqui pra lá. Não encosta a barriga não, que eu sei que tu tá gordo pra caceta, mas ela vai sujar tua blusa. Tudo bem. Câmera, luz e ação, olha só. Reparem que até agora estamos em casa, porque eu tenho um excesso de material ali, concorda? Então se ali vai ser usinado, tudo muito bem. Tem material para usinar. Cara, que você tem que... Na verdade, esse 12 que nós colocamos a mais aí era o final da peça. Já é o final da peça. Um abraço. Certo? Beleza. Bom, além de 12, nós tínhamos o quê? 65. Então 60 mais 65, dá 125. 125 no traçador. É melhor ser pro lado de lá. Pode tirar e botar esse carro pra mesa, não? Risca de lá pra... Não, você vai traçar aqui, ó. Então é melhor de ficar de frente para a peça, nunca de lado. Isso. Agora sim, agora você apoia ela aqui, suavemente, isso. E vai dar uma riscada nela aqui. Esse cavalinho não pode andar, vai. Agora passa para o outro lado. Isso, exatamente. Mesma tarefa que tu fizeste do lado de cá, faz do lado de lá. Tá bom, isso aí. Tem material para usinagem, tá certo? Até aí tá tudo certo. Ok? Tranquilo? Bom, se nós quiséssemos, nós ainda poderíamos traçar no lugar geométrico os 2 furos que levarão aqui na base. Pois é. Mas isso não é importante para nós aqui, nosso aprendizado. Mas seria fácil. Certo? Por quê? Olha como é que se faz. Esses furos tangenciam essa face. Então eu pego o raio deles e diminuo o valor. Então eu tenho lugar geométrico do centro. Terminamos todos os planos nesse sentido. A partir de 3 pontos. Agora eu tenho retas. Tenho retas. 1, 2, 3. Então, se eu tiver 2 pontos e uma reta, eu já tenho definido um novo plano. Concorda comigo? Agora sim, olha só. Eu posso utilizar esta superfície como referência
porque eu vou ter 2 pontos e uma reta, independente daquele que eu vou utilizar aqui embaixo. Ele é simplesmente um apoio. Então agora eu pego a peça, sem tocar nas partes riscadas, coloco de lado e vou ameaçar essa montagem até que eu fique com a peça fora da minha linha de traçado. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Mais ou menos. Repara, a minha peça vai estar apoiada com a face dela em algum lugar? Não. Agora, vai ficar? É bem provável. Sim, entendi. Com toda certeza. Ok? Entendeu? Não entendi, não. Se eu botar o macaquinho com essa altura, ele é menor do que essa distância. Então agora a peça vai ficar tava apoiada atrás, aqui, não pode? exatamente, Ela tem que ficar no espaço. Tem que ir. Exatamente. Certo? Então eu vou colocar 2 macaquinhos com essa mesma condição. Temos mais uma linha. Mais uma. E vou, mesma coisa, calibrar isso daqui. Alguém calibre. Toque em cima, tira fora, lê. A medida que está aí. 158. Vamos Botar fazer a 160. 160, exatamente. Então coloca 160 e volta lá para calibrar aquele pé. Certo? Então eu vou pegar a pecinha e vocês agora vão me dar vou colocá-la aqui. E alguém ajusta o macaquinho e bota uma arruela embaixo. Não ajusta, não pode ficar muito apertado não. Tira um e leva. Ah, eu vi os dois. Bota ele mais aqui no meio, isso. Gostou ele? Não sei. Tá? Show. Agora tem que ver se Tá justinho. Vai ficar torto. E essa? Eu garanto que isso daqui está a 90 graus? Não. Mas eu tenho como verificar se está. Qual era a tua cota de 0 a 160. Mas eu não tenho uma reta. Isso daqui não está a 90 graus? Então se eu pego isso aqui e jogo lá para cima e uso a aresta do meu traçador, olha para o lado lá, como referência, eu verifico se eu preciso subir ou descer, até que aquela minha linha coincida com a linha do meu traçador. A partir daí, esta situação é perpendicular ao plano da base, que por sua vez é perpendicular ao plano que contém a tal linha. Tá ou não tá? Tá, mas a precisão é muito ruim, né? Não, precisão aqui é uma coisa que a gente tem que ter olhos mais abertos. Eu não posso querer aqui uma precisão de milésimos ou centésimos, tá certo? Até porque seria meio incoerente. Não, sim. Mas, veja bem, eu não vou aprovar uma peça que em vez de ter 12,8, tem 12,01. A probabilidade disso dar merda na usinagem é só de 100%. Então essa peça estaria com... Agora, se eu encontro uma peça que eu quero que tenha 12 e eu no traçador encontro 14, 13, vai ser 13,1, 13,2,
importante é que tem ainda material para usinar, entendeu ou não? Entendi. Certo? Beleza. Beleza? Bom. Então, pelo que está aqui, se não me falha a memória, eu tenho que subir ou descer o macaquinho? Descer. Descer. Mas acontece que eu espero que quem montou esse macaquinho não tenha estrangulado ele demais. Vamos lá, eu vou descê-lo. Volta aí. Pouquinho nada, coisa pra caramba. Mais. Não. Cada um veio de uma posição, não adianta. Tem que ficar de frente. Pode. Tem que ficar de frente. Paralelo, você precisa. Ficar de lado ou Coloca fora. mais pra perto de lá. Encostando assim, né? Opa, nem Não, não, não tem nem que ser tá. na peça, só colocar mais perto da próxima ali. Tá muito longe. Tem né? que Desce mais. cima. Isso, Desce só- mais. Não, acho que Só não, mais um peraí. pouco. Mas um tem que se responsabilizar Chega mais por perto, isso, Thiago. porque se der ruim no final, Chega mais ele vai ser perto. o culpado. Thiago, chega mais perto. Oi? Mais perto. Ah, mais perto. Quase perto daqui de Colocar baixo. perto Mais, daí. mais. Mais. Do meu Melhorou, legal, legal. Bateu? É porque tu tá olhando daí, tu não tá vendo. Calma aí, deixa eu Tem que olhar colocar. daqui, ó. Tem que olhar daqui. Tem que olhar daqui. É perpendicular, calma aí, rapidinho. Tenta botar pra você. Acho que não, tá legal. Tá, não, calma aí. Agora vai ficar, pô. Ah, tá, desculpa aí. Já ficou. Olha a tua blusa na mão. Tá certo aí, não? Ou Você desce vai ter mais? que descer mais um pouquinho ainda. Desce mais. É, só um pouquinho. Agora chega um pouquinho pra trás aí. Mais um Ah, pouquinho ah, só. Alguém olhar de frente. Pô, tá isso vai tranquilo. Agora tá bom. Tá bom? Muito bem. Tem que ser Certo. essa com traçado. Então agora, qual é o nosso plano de referência? Esse. Quais as cotas que nós vamos ver? Essa daqui. Nós vamos ver em relação a ele. Se eu estou aqui, eu vou ver o 87,5. Tá certo ou não? Perfeito? Sim. Eu vou ver o 29. Eu vou ver o 37,5. E vou ver também o meu 96,5. Então, a partir de 160 que está aqui. Isso. Certo? 160. 160 está aqui. Desse lado, não daquele. Ah, não, tá certo. Tá? Tá certo. Então, eu tenho 12, 67,5, 29,5, 37,5 e 96,5. Vamos traçá-las Pra cá. em toda a volta. Ou então tu puxa daqui da ponta. Calma aí, só tava fechando pro outro lado. Obrigado. Pode puxar agora. Pode puxar lá. Pode girar. Isso, agora é pro lado de cá. Olha atrás. Ok, tem material? Tem material. Tudo bem então. Continuando. Pode certo? eu que fiz. Então faz o seguinte, faz daqui para lá. Contra. Isso. Aqui. Não, aí, vai. Isso. Perfeito. Pode fazer isso que eu fiz? Tirar o traçador? Pode. Tá bom, é suficiente. Reparem que esse toco aqui não faz parte da peça, só para a gente encontrar o centro, perfeito? Mas na peça mesmo eu tenho quase 5 milímetros de usinagem. Tranquilo. Sem problema nenhum. Então agora eu tenho 247,5. É 160 mais 28,5. Tá certo ou não? Uhum. Então 160 mais 28,5. De cabeça na frente dela. Aqui na pontinha. Ah, tá muito ruim aí. Tem Pouco material. pra usinar aqui. Não tem material para usinar. Ou seja, nessa altura do campeonato, essa peça estaria recusada. Morta. Certo?
Como é que usina, professor, essa parte aqui? Com corte? Não sei Isso usar. é parte que a gente usina na fresadora, Ah, sim. com 2 fresas em paralelo. 2 fresas. Duas, né? Porque aí já bota elas afastadas, quando você passa, ela já fica, esse espaço já fica na medida. Entendeu? Muito bem, então vamos continuar. Já fizemos o outro. Vamos passar para o outro plano. Nós temos agora 160 menos 37,5. $122,5. É esse plano aqui, ó. 122,5. Coloca 122,5. Pode ser assim. Assim, né? É, pode, não tem problema nenhum. Só não pode empurrar contra. Agora sair na tangente. Pode sair aqui, Não tem problema nenhum. Não precisa passar tudo não, filho. Aqui, ó. Passa só um pedaço aqui para Ah, gente. tá, beleza. Só para a gente ver se tem material não. E pelo jeito tem. Tem Concorda? bastante material. E tem jeito, tem material aberto. Tem bastante material. Tudo bem. Então o próximo plano agora vai descer direto. Que é o 160 menos 96,5. Tá certo? 160 menos 96,5. Na 63,5. 63,5 agora. Meia 13,5. Mas daí para baixo é madeira. Madeira pra caralho pra cozinhar aí. Aqui também, né? Só aqui nessa linha também. Aqui Isso. também. É. Bom, terminamos. Agora vamos ver qual é o nosso terceiro e último plano. É o que? A minha linha de centro, tá certo? Ele não fala que a minha peça tem que estar centrada em relação à nervura? Então vamos lá. Caramba, agora imagina se ele cai no chão, você perde a... Perde a vida. Ah, ele não está me dizendo que a minha linha de centro passa aqui, ó, no meio da peça? Não é isso que ele está dizendo lá? Sim. Aqui, né? Não, assim, ó. Você já fez um assim, ó. Isso. Ó. Mas e o outro? Não tem que estar aqui para fazer o 90 sim. Tá, Tá certo ou não? tá certo. Então eu vou colocar da mesma maneira que eu fiz os outros. Eu vou fazer o quê? Uma montagem aqui de forma que eu apoie sem que a minha peça fique no meu sistema de contato direto. Então eu tirei uma anilha, tirei outra anilha, eu vou colocar aqui, tirar isso daqui para o que vai dar cagada e vou colocar a minha terceira apoiando. Então eu vou colocar I need help. Certo? E vou colocar essa daqui aqui. Correto ou não correto? Correto. Bom, mas quem me garante o quê? Tudo está me garantido. Eu não tenho plano que passa aqui? Não tenho plano que passa aqui? Então eu tenho que fazer com que esses planos coincidam com o meu traçador. Começou aquela brincadeira de novo. A brincadeira de novo. Certo? Vai lá, Alex. Ok? Ponto de vista. Tranquilo? Subo ou desço? Desce. Desço. Não. Não, sobe. Esse sobe. Então eu subo. Acho que todos esses aqui já estão bem altos, né? Subo. Pode colocar todos na mesma altura. Não. Opa, Coloca mais passou. pra cá. Não, porque eles não. Tu tá vendo a sombra, cara. Eles estão em plano, estão em É, apoio. quando eu diferente. sumir isso aqui... Não, sim, mas tu tá vendo a sombra, eu acho. Eu Eu tô vendo a linha daqui. Então vem pra cá você. Pega na reta aqui. Só mais um pouquinho. Agora acho que tá bom. Se Tá alguém bom? quiser conferir, Perfeito. você vai voltar. Agora deve ter Certo? Pode jogar aí. Bom, agora eu tenho que conferir o outro plano. Eu vou usar outra reta.
Pô, mas aí na hora que você alterar aqui... Não altera nada. Eu vou fazer isso, ó. Porque ele vai descer paralelo. Não vou fazer isso. Ah, entendi. Então eu tenho que subir ou tenho que descer? Tem que descer. Tá meio que quase certo. É, tem que descer pouca coisa. Descer é pouca coisa. Deixa eu ver. Alguém só levanta um pouquinho para mim aqui, descer. só para ela não sair da coisa. Só um pouquinho, suavemente. Vê agora. Não, pode descer. Mais. Pode descer um pouco, é. Foi? Não. Não, põe é ele bem porque aqui, ó, parece que que tá aí você vê. torta. Não, parece, mas não é. Tá? Foi? Tá, foi. Foi? Foi. Foi. Então agora eu tenho o que, ó? Ortogonalidade. A minha linha de centro não passa no centro da peça? Sim. E não passa no centro da nervura? Sim. Então essa nervura tem que estar paralela à minha linha de centro, não tem? Se passa no centro, ela tem que estar paralela. Uhum. Então eu agora simplesmente vou tocar em qualquer lugar dela e vou ler o que ela me diz. Ela me diz que eu estou a 89 ponto na minha vista, com alguma precisão, 89,34. Vamos fazer uma conta de arredondamento e vamos considerar 89,3. Tá certo? Uhum. Quanto é que mede a espessura da minha nervura? 9? Será? Ah, nervura aqui. 44. 44 a espessura? É. Não, é 8. É isso aqui, né? É hoje? 44 é o... Ah, tá. É o tanto de... É 800 aqui. É 8? 8. É 8. Então, se eu tirar a metade de 8, que dá de cabeça 4, essa minha cota é 85,3, não é isso? Então, vamos colocar 85,3. Pode pegar. Se você apertou essa, ela não vai dar. Confere. Quanto? 85,3. Quanto? 85,3. 85,3. Eu acho que é isso mesmo. Eu apaguei aqui. Tá certo. Tá certo? Então não traça aí a linha de centro de linha. Apoia aqui. Aqui tá contínuo. Isso. Traça. Toda a volta dela. Isso. Vem para a nervura agora. Não, isso daí tá bom, tá ótimo. Tá bom. É igual. Vai lá na frente, lá do outro lado. Aí. Não, mas aí não precisa. Só aqui no boss. No boss. Muito bem. A pergunta que eu faço para que todos olhem nessa porra. Não está. Então, olha só, o que aconteceu? O cara que fez esse modelo não fez traçagem no modelo. Não usou esse método. Então, isso aqui com a minha mão aqui é isso aqui, ó, tá? Essas peças estão deslocadas, tanto é que em um lugar você tinha usinagem, no outro não tinha. Aqui, ó. Vocês têm usinagem aqui, ó, e aqui não tem. Vocês não têm usinagem aqui e aqui tem. Então significa que elas estão deslocadas. Tá certo ou não?
Além de estarem deslocadas, elas estão o quê? Fora da linha de centro. Tanto é aqui, uma linha de centro aqui quase bateu e a outra ficou lá embaixo. Tá certo? Legal? Então, o único método que eu tenho para inspecionar uma peça é o tridimensional pelo método de traçagem. Se eu der para vocês um paquímetro, vocês medirem isso aqui, vocês vão me dizer que a peça está perfeita. Mas o paquímetro não te dá referência de planos. Certo? Ok? Então, essa peça já nasceu morta porque quem a gerou estava morto. Ok? Ou seja, a inspeção não foi ao modelo, foi só na fundição, já era. Tranquilo? Outra peça que não é essa, Bem mais fácil. eu vou, bem mais fácil. Eu vou ficar sentado ali, olhando vocês traçarem os planos. Entram 4 sapatas pneumáticas, track! Prende o motor, o bloco do motor na esteira, tá certo? Ela entra, a frela vai dentro. Já foi. Então, se ele entrar chanfrado, já era. Lá na frente entra uma mandrilhadora com 4 eixos, quase, se o motor é um motor de 4, se é de uma linha de 4, uma linha de 6, entra ali. Já usinou a entrada dos cilindros. Se ela passou mais ou passou menos, uma das paredes junto do cilindro foi para o cacete. Entenderam ou não? Então tudo tem que estar alinhado, programado, porque o cara diz, para um pouquinho, ajuda, mas eu vou. Porra, não sai peça. Isso a gente faz em manutenção, tá certo? Bom, esse... Não, esse para um pouquinho, porque, por exemplo, manutenção, você tem uma peça totalmente irregular no seu externo, você quer fazer um furo. Como é que você vai fazer, porra? Eu tenho que trabalhar com placa de 3 castanhas? Não, eu não posso botar a placa de 3 castanhas, porque as 3 apertarão ao mesmo tempo no segundo uma linha de 120 graus. Então, para eu botar essa peça no centro, eu tenho que deslocá-la. Então, eu entro com uma placa de 4 castanhas. Elas são independentes. Eu posso apertar essa castanha aqui, ela empurra a peça para cá. Eu aperto essa daqui, ela desce a peça. Então, eu posso ir buscando o centro em função do externo irregular dela. Olha quanto tempo eu estou perdendo, entendeu ou não? Em produção seriada, em hipótese nenhuma se pensa em placa de 4 castanhas. É tudo automatizado, tudo pneumático, placa, e um abraço. Por isso é necessário se fazer toda essa traçagem, toda a verificação, porque o cara que vai projetar o gabarito, que vai receber essa peça, prender na máquina, ele tem que saber como é que ela chega. Porque esse gabarito bateu, travou, vem as freadoras, zoom, ela entra, limpa essa lateral, limpa essas duas aqui, já sai pronto. Num passo só. Uma vez só? Numa vez só. Tira a espessura 5 considerável. milímetros, 3 milímetros, eu não tomo nem conhecimento. Ela entra aqui e faz. Entra aqui e está pronto. Quando ela sai lá, vem uma mandrilhadora, ela já está usinada. Então isso tem que estar tudo alinhado. Certo? Daqui a um pouco tu vê ela indo na caixa de embarque e vai embora.